Então, gente, a gente vai ter que voltar no 1 aqui. É porque eu me empolguei, né? Eu falei sobre as pesquisas, falei sobre um pouquinho que é uma carta circular, não é? Falei sobre aquela questão do que nós lemos em Éfeso e a gente não lê isso nos manuscritos. Por isso que se entende que é uma carta, obrigado, que é uma carta que ela foi lida em todas as regiões, não é isso? Né? Porque quando está escrito em Éfeso, a gente não vê isso nos manuscritos mais antigos, né? Aí eu parei por aí, né? Aí era para me dar continuidade aqui no capítulo 1, versículo 2, eu já fui para o capítulo 2. Mas, vamos lá, a gente fala rapidinho aqui. Se não der para a gente entrar no 3, eu acredito que acho que dá para entrar. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 1. Vou pedir a Gisele para ler para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, irmã. Que texto bonito, excelente. Na minha época, assim, os mais antigos, a gente tinha o hábito de escrever cartas, né? E quando a gente recebia uma carta, nossa, a emoção, assim, era tão grande, irmãos. Então eu fico imaginando quando a igreja recebia, né? Chegava uma carta dessa, ainda mais assim, uma carta do apóstolo Paulo, né? Como tentam visualizar a cena, como que eles pegavam essa carta, o carinho que eles pegavam, cada palavra que eles liam ali, como que eles liam, a emoção que eles depositavam naquilo, a atenção que eles depositavam entre linhas ali, né? Porque é uma carta de conforto, de consolo, de esperança, sabe, que mexe com a fé deles, que mexe com a esperança deles, que mexe com a emoção deles, né? Que mexe com o amor deles. Porque Paulo sabia que esta igreja os amava, né? O amava. Paulo visitou essa igreja, ficou, acho que na segunda viagem, ele ficou 2, 3 anos com eles, né? E já na terceira viagem, quando ele falou, olha, essa é a última vez que vocês vão me ver, eles entraram em pranto, choraram, sabe? Porque eles sabiam que não iam ver mais o apóstolo Paulo, então eles tinham um apego com Paulo, né? Eles tinham um amor pelo apóstolo Paulo imenso, né? Olha o que o cristianismo, o que o evangelho é capaz de fazer, sabe? Né? O que a palavra de Deus é capaz de fazer. Isso está em Atos capítulo 20, né? Quando Paulo vai despedir deles, que Paulo fala, olha, esta é a última vez que vocês estão me vendo, porque ele vai partir para Jerusalém, e lá ele vai ser preso, e ele vai ser levado ele vai apelar para o imperador, né? E vai ser levado para Roma, né? E quando ele fala isso, então as pessoas vão acompanhando ele até a praia, mas ele entra em pranto, eles entram em pranto, eles choram, porque eles amavam Paulo, né? Então essa carta, eles receberam com muito, mas com muito amor, né? E Paulo fala palavras bonitas e palavras encorajadoras para eles, né? Ele menciona no versículo 2, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? E o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Fiéis em Cristo Jesus, né? Os fiéis em Cristo Jesus, né? Deus abençoou, né? Deus perdoou os nossos pecados, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. O que ele quer dizer? Que Deus perdoou os nossos pecados por meio do derramamento do sangue de seu Filho. A morte de Jesus Cristo é a maior demonstração do grande amor de Deus. A morte de Jesus Cristo
é a grande demonstração do amor de Deus. Por isso que ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? João 3,16, eu gosto tanto dessa passagem, porque é uma passagem que todos nós sabemos ela de cor, e é uma passagem que você pode pregar o evangelho, evangelizar uma pessoa, que você pode convidar uma pessoa a levar ela a tomar uma decisão, a levar ela a decidir qual caminho que ela quer seguir após a morte, sabe? Porque é uma passagem bonita, que ela fala de Deus, como Ele nos amou, que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, o que a pessoa decide? Perecer ou ter vida eterna? Então, veja bem, Deus exigiu um sacrifício perfeito, um sacrifício perfeito. São detalhes que me chamam a atenção aqui. Ninguém, irmãos, poderia sacrificar, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Não poderia ser ninguém a não ser Jesus Cristo, porque o sacrifício para perdoar os nossos pecados, para lavar os nossos pecados, tinha que ser de uma pessoa que fosse perfeita. Olha aí o detalhezinho. Por que Jesus? Por que Jesus precisou de vir? Por que somente Ele? Por que Ele teve que exercer esse amor, essa graça, manifestar essa graça, essa misericórdia? Porque só Ele é perfeito. Porque o sacrifício tinha que vir de quem era perfeito, porque Deus exigiu um sacrifício perfeito. E só o Filho estava apto para apresentá-lo. Só o Filho. Aí você começa a visualizar a cena, né, criar a cena de Jesus falando com o Pai, eu vou. Quando a gente começa a pensar assim, irmãos, se toda a igreja começa a pensar assim, na hora do culto, na hora da ceia, puxa vida, ninguém ia faltar, ninguém ia deixar de tomar, ia ser algo maravilhoso, porque as pessoas iam entender que esse sacrifício que nós lembramos, né, simbolizamos, né, que representamos aqui através do corpo, né, o pão e o suco, foi perfeito. Foi de alguém que se apresentou, porque Deus exigiu um sacrifício perfeito. Não foi qualquer coisa, né? E Ele então se apresentou, e só Ele estava apto para apresentar esse sacrifício, que veio do alto das regiões celestiais. Aí você começa a imaginar todas as vezes que nós começamos a celebrar essa ceia, gente. Eu fico temeroso na hora que a gente está aqui celebrando a ceia, né? E às vezes a gente, né, não está naquela reverência, né? Porque a gente vê aqui que esse sacrifício, ele uniu, ele trouxe a paz, tanto na terra quanto no céu. Porque o pecado, ele trouxe a desarmonia, tanto na terra quanto no céu. E o sacrifício, então, ele trouxe essa paz, né? Então, eu acredito que há uma festa,
Porque a igreja é espiritual, irmãos. Então nós estamos aqui, as trombetas estão soando, os anjos estão louvando. Quem disse que somos nós, só nós que estamos cantando aqui, só nós que estamos trazendo a memória, só nós que estamos adorando e agradecendo a Jesus pelo sacrifício perfeito? Quem disse? Isso tudo tem que estar aqui na nossa mente, porque é isso que nos faz a ter a reverência, a ter o temor, a ter o cuidado, a fazer com zelo. Porque isso, irmão, nós temos que ensinar quem chega. Isso nós temos que ensinar. Às vezes eu fico triste que às vezes as pessoas, não, a gente tem que ser assim, não. Porque Deus é alegre, Deus é tranquilo, Deus é... Não, pode, Deus é... Gente, que isso? Acho que a gente pode fechar a Bíblia e fazer sem a Bíblia. Para quê? Se a gente pode fazer de qualquer jeito. Para que a Bíblia? A gente precisa de dar o melhor. Né? Então, né, o sacrifício, né, foi um sacrifício perfeito que veio das regiões celestiais. Então, quando pensamos nas bênçãos celestiais, primeiro, a bênção foi o sacrifício. Né? Que bênção que veio? O sacrifício, né? A primeira bênção que veio das regiões celestiais foi o sacrifício. A gente não canta aquele cântico, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina. Aí fala assim, ô Evanildo, qual foi a primeira bênção que você recebeu aí? São muitas bênçãos. Qual foi a primeira? O sacrifício, meu irmão. Porque a primeira bênção que eu recebi, ela veio lá do altar. É verdade, a primeira bênção. Né? Aí, no versículo 4, ele diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu gosto disso, eu acho que vocês também gostam, né? Eu fico feliz com isso. Às vezes as pessoas falam assim, você é crente, você é cristão? Eu falei, irmão, eu sou antes de eu ter nascido. E não adianta você querer questionar, porque a Bíblia diz, e eu fico com a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em caridade. A minha fala caridade, eu só falo o quê, Marcone? O versículo 4, em amor. A outra fala diferente, caridade, amor, sem culpa. Ó, que legal, hein? Ó, sem culpa. Olha que bacana, né? Então veja bem, a palavra-chave desse versículo, né? Aí, você pode até marcar, você pode pegar esse versículo, fazer uma reflexão, fazer um estudozinho, dar uma aula, né? Escolheu santo, irrepreensível, amor, caridade, sem culpa. Olha que legal. Você pode pegar essas palavras-chave, e depois pegar uma Bíblia, uma chave bíblica, né? E montar uma aula. Né? Pegar esse versículo como base, né? Como a base para o seu estudo, para dar uma aula. Para ser, irmão, eu quero dar uma aula para nós hoje. Eu vou falar sobre o capítulo 1, versículo 4 de Efésios, que lá diz, né, que como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, mas em outras versões fala sem culpa, em outras versões fala em amor. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Mas lembre, ele nos escolheu nele para que nós fôssemos santos. Então, antes que nós nascemos, ele já tem um propósito. Ele nos escolheu com um propósito, para que você fosse santo, irrepreensível. E ele te capacitou com isso. Porque lá do alto também veio o Espírito Santo.
Lá do alto também veio a palavra, lá do alto também veio a sabedoria. Olha que bacana. Olha quantas bênçãos veio das regiões celestiais. Olha que bacana isso, né? Então ele escolheu para você ser santo, separado, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Quem quer falar aí? Eu já falei aqui mesmo, aqui hoje. Boa. Aquele que reconhece os seus defeitos, os seus erros, né? Que não espera alguém chegar para te admoestar, para te exortar. Já chega e vai, ô Tatiana, me perdoe, eu errei com você, eu pisei na bola com você, né? Vamos orar, pedir a Deus perdão, né? É isso. Isso é importante demais. Aí alguém vai falar com a Tatiana e fala assim, não, irmã, a Rosilene já me procurou, já pediu perdão, está tudo em paz, graças a Deus, está tudo bem. Ah, que bom, graças a Deus. É isso aí, ser irrepreensível, né? Porque às vezes, gente, vocês vão encontrar, né, a gente vai olhar isso também nas cartas pastorais, essa qualificação para presbíteros. E aí as pessoas acham que essa qualificação de ser irrepreensível é só para presbítero. Não, né? Isso é para os membros também. Nós cristãos, todos os membros devem ser irrepreensíveis. Vamos envergonhar aí Satanás aí, o diabo aí, correto? Deus sabe quem são os seus. Essa questão tem gente que tem essa dificuldade da predestinação, né, se existe ou não existe. Irmãos, nós vivemos o hoje. Nós temos que pensar no hoje. Jesus volta hoje. O amanhã não existe para nós. Existe o amanhã para Deus? Deus é Deus. Deus é absoluto. Ok? Olha o que nós estamos lendo, acabamos de ler aqui. O texto responde. Olha o que nós acabamos de ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Existe o amanhã para Deus? Ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu estou aqui. Deus sabe quando esse mundo vai terminar? Claro que sabe. Eu sei, para mim, eu espero Jesus voltar hoje. Nós devemos esperar hoje. A predestinação, a Bíblia fala, né, na carta de Efésios aqui, a predestinação é para Deus. Porque senão, se existe se é para nós, então Deus sabe se eu vou ser salvo ou não, eu não preciso fazer nada. Não é assim, irmãos. Para nós, o tempo para o cristão é hoje. Ontem já foi. Mas se você cometeu um erro ontem, ele está vivo na sua vida hoje. Tá? Não pensa assim, então se eu cometi um erro ontem, então já acabou, não tem, esquece. Não, ele está vivo hoje, na tua vida. E você deve pedir perdão. Se houver o amanhã, ele está vivo amanhã. É hoje. Tá ok? Então nós entendam isso. Né? Tem gente que faz um bicho de 7 cabeças nessa questão. Eu não fico rendendo muito isso não, porque eu não vejo muita coisa nisso assim para a gente quebrar a matustela nisso aí não. Para Deus, eu sempre gosto de ler esse texto. Antes da fundação do mundo, ele já te criou, irmão. Você quer qual outra resposta? Você está aqui vivo. Pensa bem. Agora, Jesus, e eu gosto muito daquela passagem que quando na ascensão, né, tá lá os apóstolos olhando lá Jesus. Tá subindo. Aí os anjos, vocês estão olhando lá para cima lá? Ele está indo embora. Ele está indo embora, mas está voltando. Aquele que você viu subindo está voltando. Então, da mesma forma que subiu, ele está voltando. Então, daquele momento que ele foi, desde aquele momento que ele subiu, eles estão esperando Jesus voltar. Sabe? Então, gente,
Abre aí em João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, 44. Um abre em João 6, 44, outro abre em Romanos 8, versículo 28 ao 30. Outro abre em Mateus 22, versículo 14. Outro em Filipenses 1, 6. E o outro, 2 Pedro 1, 10, 11. Essas passagens é só para que a gente possa dar uma ênfase maior no sentido de escolheu, tá? Escolheu. É só para reforçar esse texto de Efésios aí, né, que ele elegeu nele quem, né? Nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor, e a outra é sem culpa, né? Gente, eu gostei, sabe por quê? Porque Jesus lança fora a nossa culpa, né? Então, quando ele tira, ele escolhe nele em Cristo, né? Nós somos escolhidos em Cristo, e no sangue de Cristo é lançada a nossa culpa. Olha que bacana, né? Por isso que é legal, quando você estiver estudando, você pegar algumas Bíblias com versões diferentes, porque na hora que você for estudar com alguém, ela pode estar com uma versão que está falando sem culpa, aí você pode ficar um pouco perdido, não, mas faz sentido e tal, beleza? Então tá. Ô, Rosana, lê de novo, por favor. Perfeito. Romanos capítulo 8, 28 ao 30. Olha que passagem, né? Magnífica essa passagem, gente. Porque, né, ela fala tanta coisa, e uma das coisas que é tão importante aí, porque lá em Gênesis, né, quando Deus fala com Adão, que quando ele comesse, né, ele iria morrer. Em que sentido que ele iria morrer? Porque a glória de Deus sai de Adão, né? A glória de Deus sai de Adão, por isso que ele morre. Mas nessa passagem, é restabelecido novamente a glória. Gente, é bacana demais. É uma passagem que vocês podem, né, anotar, porque ela serve para a gente mostrar, quando fala lá em Gênesis, né, que o homem morre, no sentido de morrer espiritualmente, né, porque ele morre espiritualmente, aí você explica que é a glória de Deus que sai, né, porque ele continua vivo ali, carnal, né, mas agora ele está morto, porque houve a separação agora ali. Mas essa passagem de Romanos 8 comprova que já foi predestinado em Cristo ser restabelecida a glória por meio de Cristo. Gente, é fantástico, né? Joia. Próxima passagem, Mateus 22, versículo 14. Isabela, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Quem escolhe é Jesus. Quem escolhe... Tem uma passagem, né, eu acho que no próprio Evangelho de Mateus, que muitas pessoas vão ficar surpresas, né? Eles estão diante de Jesus e eles falam assim: mestre, mas nós expelimos demônio, nós fizemos isso, nós fizemos jejum, né? E Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pensam bem, irmãos, né? Quando eu leio, né, essa passagem, tem algumas pessoas que são críticas, tem algumas pessoas que eu já conversei, tá? E sempre quando elas leem essa passagem, elas atribuem aos denominacionais. Eu não atribuo aos denominacionais, que acreditam em expelir demônios, em falar em línguas, né, em sonhos, em revelações, essas coisas.
Eu não olho essa passagem achando que está se referindo a esse grupo de pessoas, mas eu atribuo a mim, eu atribuo a nós. Eu pergunto a Deus no que eu posso estar equivocado, no que eu posso, junto com meus irmãos, no trabalho que nós estamos fazendo, no que a gente pode estar errando, achando que estamos fazendo certo, e quando formos apresentar, porque a Bíblia fala que cada um vai prestar conta do seu trabalho, ele não reconhecer. Correto? E eu não ser um dos escolhidos, que diz ali. Obrigado, Isa. Outra passagem, Filipenses 1:6. Diz ele, na hora que os filipenses ouviram essa escrita do Paulão, eles devem ter dado uma... que o Paulo tinha o poder, né? Paulo falava por meio do poder do Espírito Santo. E na hora que ele falou, estou certo que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la. Ele disse, Paulo, que alívio que você nos trouxe. Porque o negócio está bravo, está feio, a luta não está fácil. E Deus não escreve coisas aleatórias, né? O que Deus escreve tem propósito, tem uma finalidade, é justamente para trazer o alento, é para encorajar, é para trazer o ânimo, né? Então, e com certeza isso trouxe um ânimo para eles, né? Então, irmão, quando você estiver, né, meio caidinho, meio muxuruco, né, meio tristezinho, pega lá, lê Filipenses, né? Como Paulo estivesse lendo aí, falando com você, ó, estou certo que aquele que começou a boa obra, essa boa obra em ti, vai completá-la. Você fala, Senhor, e o Senhor me escolheu antes mesmo da fundação. Essa carta também ela serve para mim, porque a carta é do Senhor, ela não é só para eles, essa carta é uma carta universal. Não é, irmãos? Essa carta é a carta do Senhor para o teu povo, para o povo que Jesus escolheu, e eu estou nesse meio desse povo que o Jesus escolheu, eu acredito que eu sou um desses escolhidos. E o Senhor vai terminar essa obra, vai terminar, eu acredito nisso. Né? Então vou levantar aqui, vou sacudir a poeira e vamos embora. Vou procurar meu irmão Ivanildo ali, vou conversar com ele. Vamos lá, né? Estou precisando de sorrir um pouquinho. Ele é muito cheio de humor. Vou lá na casa do Anísio. Gente, a gente tem que ter fé, né, irmãos? E por fim, segundo Pedro, cadê a Gisélia? Foi embora? Aí o Anísio, segundo Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Então, irmãos, né? Escolheu santos, irrepreensível, amor, né? Santos, quando somos santos, nos tornamos participantes da santidade de Deus, né? Hoje nós participamos dessa santidade de Deus, nós entramos no santo do santo, né? Nós tiramos as sandálias, entramos no santo dos santos, né? Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós não tomamos nesse lugar aqui não, o lugar é especial, sabe? Não é nisso aqui, sabe? A gente tem que olhar que a igreja não é isso aqui. Nós somos santuário de Deus, porque você é santo, né? Deus te tornou santo, né? Habitar do Espírito Santo. Então você é algo que Ele preparou, sabe? Então é algo magnífico, tá bom? E você é participante da santidade de Deus. E lá em Hebreus fala, sede santos, porque eu sou santo. Tá ok? Por isso que eu acredito que algumas pessoas, né, elas entendem que às vezes acham que o Espírito Santo sai por isso, né? Que o fato de sermos santos, né, que
Deus nos tornou santo e devemos levar uma vida de santidade, porque Ele é santo. Então, se você se contaminar, se você se corromper, o Espírito Santo sai. Só que a gente precisa de entender que nenhum pecado é maior, pode corromper a pureza da santidade de Deus. Nenhum pecado. E a partir do momento que você foi lavado pelo sangue de Cristo, né, o pecado hoje ele não te corrompe nesse aspecto a ponto de fazer com que o Espírito Santo saia de você. Só que o momento em que você peca, você tem uma pendência com Deus. Mas você não vai ser consumido por causa do sangue de Cristo. Porque o seu advogado está lá, Cristo está lá. Mas tem uma pendência. E se você morre, você vai ter que resolver com o Pai. Entendeu? Você vai ter que resolver com o Pai. Por isso que nós devemos entender que quando você peca, você deve o quê? Confessar o seu pecado. Por isso que nós falamos constantemente isso, constantemente. Aí tem pessoas que acham que o Espírito Santo sai, o Espírito Santo te abandona. Não abandona. Eu não acredito nisso. Porque senão, eu estou dando uma ênfase, eu estou dando força, eu estou falando que ainda tem pecado que é suficiente, que é maior do que esta santidade que hoje eu faço parte. Que eu estou incluso. Veja bem, eu pequei, você pecou, você errou, ok. Mas o que você vai fazer? Aí o Espírito Santo te abandona? Que isso, irmão? Seu pai não é um pai covarde. Ele não é covarde. Ele não te abandona na hora que você precisa dele, não. A Bíblia fala que a mão de Deus nunca vai o quê? Recolher, nunca. Ela sempre vai estar estendida para você. Ele te ama. Ele te amou antes mesmo de você nascer. É agora que você foi lavado pelo sangue, agora que o Filho dele se apresentou para ser o sacrifício perfeito, que você foi lavado pelo sangue dele, que você se tornou santo. Mas você tropeçou, você caiu. Ele tornou você santuário do seu espírito. Aí você tropeçou, o espírito te abandona. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ele te resgatou, ele te comprou, e ele valoriza o sacrifício do sangue do seu filho. Mas você precisa. E o que ele vai usar? Ele usa a igreja. Está aqui, ó. Pastor, irmão, o que está acontecendo com você? Estou vendo que você está meio triste. Você está com algum problema? Não. Chega outro e fala, seu irmão, você não é assim não, o que está acontecendo contigo? Uai, dois já falou a mesma coisa? Será que eles estão sabendo? Não é que eles estão sabendo não, só. Você tem o Espírito que opera neles também, só. Aí chega o Guilherme, fala, irmão, o que está acontecendo com você, só? Sou Guilherme, preciso conversar com você, vem cá. Aí vai lá, porque vamos orar, irmão. Orar. Resolve o negócio. Envergonha o diabo, só. Envergonha Satanás, Pronto, é isso que faz. Você continua a sua vida, a sua caminhada. É desse jeito que a igreja funciona, né? Santos, né? Aí tem umas passagens aqui. A operação do poder de Deus, né? Palavra. Olha a operação do poder de Deus. Palavra, ação do Espírito Santo, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em oração, né? Com a igreja. Olha só. Isso vai nos ajudar a manter uma vida de santidade. Se você estiver com essa comunhão, né? Essa operação de Deus, né? Por meio da palavra, da ação do Espírito, da comunhão com a igreja, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a oração. A arma que você tem é a oração. Irmãos, cristão que não ora, tem cristãos que não oram, né?
E de coração, irmãos, se você tem dificuldade, confessa, né? Fala assim, irmão, eu tenho dificuldade de orar. Ué, então vamos aprender a orar. Ué. O que é oração? É um diálogo, é uma conversa. Não, eu não consigo, eu às vezes começo a conversar, quando eu pego... Ué. Gente, muda o horário, muda, né? Então, assim, vai falar com Deus uma hora que você tá tomando banho, né? Ou que você vai, muita gente gosta de orar deitado. Aí já era, gente, um abraço. Metabolismo baixa, adrenalina baixa, oxigênio baixa, tudo baixa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é lindo, Pai. Como é bom falar. Como é bom falar. Como é bom falar. Eu já fiz isso, irmão. Então, gente, ó, nós temos que ter essa particularidade com os três, né? Porque os três têm ações particulares, individuais conosco e coletivas, tá? Então, oração é fundamental. Tem a comunhão com os irmãos, né? Então, são essas operações que nós temos para a gente poder estar levando uma vida de santidade, ok? Regiões celestiais, né? É o mundo espiritual, que após a morte e a ressurreição do crente com Cristo, fornece abrigo e ambiente separado do mundo, né? A igreja, né? Abre em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Um irmão lê para mim, por favor. Amém. Né? O que acontece, irmãos? Né? Nós precisamos, né? A igreja, nós estamos aqui, eu gosto muito daquela oração de João 17, a oração sacerdotal, quando Jesus fala assim, ó, Pai, eu não quero que os livre, não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas uma vez, irmãos, que nós passamos pelas águas, nós precisamos acreditar, isso é fé. Isso é fé, que nós hoje não somos deste mundo, né? Nós fazemos parte da igreja do nosso Senhor. Aí, lembra que Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele falou assim, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, haveria legiões de anjos aqui para me acudir, me socorrer. Né? Então nós precisamos sim de estar sempre pensando e olhando para as coisas do alto, para as regiões celestiais, porque esse sim é o nosso mundo. Esse sim é o lugar onde nós vamos estar na eternidade. Sabe? Por isso que eu sempre gosto de falar aqui dos anjos, dos arcanjos, né? Arcanjo do Gabriel, dos serafins, sabe? Eu gosto. E a gente precisa de ter essa relação, porque esse é o nosso mundo, sabe? Às vezes a gente vê cristãos mundanos, né? Às vezes cristãos pensando só em coisas terrenas. A gente vê cristãos orando só para coisas terrenas. Que é isso? Foi tão bom o irmão trazer a notícia do Cláudio, que nós temos que lembrar, sim, dessas, orar pelos os enfermos, né, pelos nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos que estão acamados, orar pelos nossos irmãos que estão, né, precisando de um trabalho, ou passando por alguma dificuldade, é nesse sentido, sabe? Mas a gente não pode tirar os olhos das regiões celestiais. Senhor, nós almejamos estar lá na eternidade, estar lá na glória, estar na mansão que o Senhor está construindo para nós, estar nesse jardim bonito, olhar na Bíblia como, né, o que ela fala,
como ela apresenta para nós. Vê, né, toda sorte de bênçãos espirituais. Os versículos de 3 ao 14, né, fala toda sorte de bênçãos nos é concedida para louvor da sua glória. Olha que bacana. Toda sorte de bênção é nos concedida para quê? Para louvor da sua glória. E isso se repete dentro desses versículos 3 ao 14, 3 vezes. Olha só o versículo 6. Diz aí, ó. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, toda a sorte de bênçãos espirituais que foi nos concedido, é para qual propósito? Para louvor da glória de Deus. Veja só, né? Eleição nele, predestinação para ele como filhos, redenção pelo seu sangue, feita herança nele, selados com o Espírito, né? Eleição em Cristo, está no versículo 4, predestinação para ele como filho, no versículo 5, redenção pelo seu sangue, está no versículo 7, feitos herança, está no versículo 11, e selados com o Espírito, versículo 13. Vamos ler esse versículo 13, porque ele nos chama muita atenção, né, que diz, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebe o selo. Aí o irmão pensa que quando você comete um erro, um tropeço, ele te abandona. Como que é isso, gente? Eu não acredito nisso, gente. Como que irmãos que podem pensar que o Espírito Santo te abandona? Que é isso? Que ele sai de você? Você foi selado, selado. Pensa bem. Eu sempre entendi, né? No início eu tive algumas dúvidas, depois de alguns anos, eu sempre entendi. Hoje, irmãos, vocês podem ter certeza, se você não herdar a salvação, você perder a salvação, você vai perder como filho. Você perde ela como filho. Você não perde ela como um descrente, como um gentio, de forma nenhuma. Você é filho de Deus. Você é filho. Você não perde ela como um descrente. Não tem como. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você foi lavado. Como que isso muda? Não tem como mudar isso mais. Não tem como você achar um caminho de volta. Não existe isso. Tenta imaginar você achar um caminho de volta para a rua. Não tem como. Não estou falando aqui de uma lavagem cerebral, não é isso. Mas se você passou pelas águas por meio da fé, irmãos, nós estamos falando de poder que veio do alto. Nós estamos falando de algo que não é eu, você, que a gente decide, que é o homem quem faz. Não é isso não. É você e Deus, é uma coisa particular, muito individual. É uma ação que a gente não vê. É uma definição de fé que está lá em Romanos. Romanos 11? Desculpa, Hebreus 11, né? Que é definição de fé. Né? É muito bacana isso, né? Então,
quando Paulo diz, nos escolheu nele, significa, isto é, determinação soberana de Deus. Ô Gui, por favor. Pega o negócio da sua mãe para mim. Esqueci. Acho que não sei que que hora que pode pegar lá. Aqui nesse laboratório aqui. Leva um documento. Está encerrando aqui, tá bem? 10 minutinhos. Então, quando Paulo diz, nos escolheu nele, significa, isto é a determinação soberana de Deus, na qual ele nos deu sua graça salvadora, sem olhar para qualquer mérito no recipiente. Eu gosto disso. Às vezes tem uns vasos que acham que é alguma coisa, vô. Eita glória, né? Tem uns vasos que acham que é alguma coisa. Fala, irmão, você tem algum mérito que você está aqui? Você não tem mérito nenhum, não, meu irmão. Quem te escolheu, né, foi ele. Não, só porque você é bonitinho? Não é porque você é bonitinho, não, filho. Baixa essa bola, né? Ó, abre em João, vamos lá. Não é? Boa. Lembrei. Boa lembrança aí de Paulo, boa colocação. Vai lá, filho. Vai lá. Nós estamos encerrando também. 5 minutos. Lê para nós aí, ó, João 6:37. Agora 17, versículo 8. Não, eu acho que eu li, o versículo 6, irmão. É o 17, versículo 6. Bacana, né? Então, ó, sempre a gente está vendo que quem deu, né? Deus quem deu. Deus quem escolheu, né? Foi o Senhor quem escolheu. Ou seja, ninguém, irmãos, é e nunca será melhor do que o outro ou do que o seu irmão na casa do Senhor, sabe? Por julgar ser um recipiente melhor, mais bonito, mais robusto, mais usado, né? Nós temos que tomar muito cuidado nisso também. Às vezes, né, a gente acaba errando nisso, né? A glória é sempre de Deus, né? A glória é do Senhor. Lembra lá o que levou a mãe de Tiago e João pedir Jesus que seus filhos assentassem do seu lado? Pense. O que ela viu? O que ela sentiu? O que ela pensou? Né? O que moveu ela, dela sentir no direito de chegar até Jesus e pedir Jesus que os seus filhos, né, Tiago e João, assentassem ao lado de Jesus. O que estava passando na mente e no coração daquela mãe? Não era poder, né? Vamos poder, não, vamos especular, né? Talvez ela achou que os filhos dela eram melhores, né? Mais próximos de Jesus e tinham talvez os direitos de sentar assim um do lado do outro. Alguma coisa de bom ela viu em seus filhos que a levou a fazer esse pedido. Não é errado você elogiar, não é errado você enaltecer, não é errado você reconhecer qualidades boas, qualidades positivas, que contribuem para o bem. Não é errado isso. O problema é quando pensamos que essas virtudes nos
torna melhores ou nos faz mais importantes que o meu próximo ou um recipiente melhor. Aí dá problema, né? Se a pessoa começa a me elogiar, né, e eu começo a achar que eu sou melhor do que o Marconi, aí vai dar problema, né? Se a Tatiane começa a elogiar a Rosilane, e ela começa a achar que ela é melhor do que a Carol, né? Se as pessoas começarem a elogiar a Gisele, e ela começar a se achar que ela é melhor do que a turma, então assim, não tem nada de errado você chegar e falar, seu irmão, Deus te abençoe, a pregação foi muito boa, né? Nossa, Deus tocou no teu coração, Deus tocou no seu coração e a mensagem falou, né? Eu senti muito edificado com essa mensagem. Agora, se ele, né, se exaltar com isso, aí dá problema. Eu entendo que quanto mais, né, ele pessoas agradecer, pessoas chegar e falar, acho que aumenta a responsabilidade, né? Quando as pessoas te elogiam, aumenta a sua responsabilidade, ok?